Gênese no lar. Uma manhã com o Evangelho. Bênçãos para todos, de paz, de harmonia, de fraternidade, de amor no coração, em expansão da caridade. Agradecemos aos benfeitores da vida maior por esta oportunidade de nos reunirmos em família, com o gesto da solidariedade que Jesus nos conclama para estabelecermos laços duradouros, amizade eficiente, de sorte que possamos uns auxiliando o outro na caminhada. Vamos juntos. Muito obrigado a você pela presença no nosso canal, nas manhãs com o Evangelho, Gênese no lar. Agradecemos de coração e pedindo que vocês possam compartilhar esse conteúdo com aquele coração querido, amigo, que você identifica como um irmão que está sintonizando com a espiritualidade. Hoje, tema para a nossa sexta-feira, momento oportuno, dia que apresenta muitas possibilidades para o nosso crescimento espiritual, para o reino de Deus. Vamos construir juntos. E hoje, além desse tema tão auspicioso, nós vamos agradecer a espiritualidade pela oportunidade de termos estudado com Allan Kardec o capítulo 17 que hoje encerraremos. Predições do Evangelho no livro A Gênese, os milagres e predições segundo o Espiritismo. Pois bem, pessoal, nós estamos estudando o julgamento final. E hoje vamos trabalhar o item último, que é o 67. Mas antes, vamos fazer a leitura do texto básico para a gente fazer um pequeno resumo do que a gente já viu e abrindo para que Allan Kardec faça as considerações finais. Me foi orientado a trazer apenas um singelo esclarecimento. Nós trabalhamos no nosso Gênese no Lar sempre trazendo Allan Kardec e textos da codificação e fazemos leituras comentadas. Vocês poderiam perguntar, mas por que não uma live em que fosse mais dialogada, mais expositiva? Por que a leitura? Então, nós gostaríamos de dizer para vocês que o nosso trabalho ele não é fruto de opinião pessoal. Nós trazemos o pensamento doutrinário, legítimo, límpido de Kardec. Lógico que na hora dos comentários surgem as nossas opiniões, mas vocês todos que estão conosco são convidados por estas no sentido de construirmos uma interpretação conjunta, que amanhã pode mudar totalmente a partir das nossas experiências, de novos aprendizados. Mas o pensamento de Kardec não muda. Então nós, quando estudiosos atentos, devemos pautar as nossas reflexões principalmente na obra básica. Fiz-me claro? Então, citações, textos, todas as fontes, nós fazemos questão porque o objetivo é trazer você que está conosco para perto da fonte irradiadora do Cristo, que dialoga nos tempos atuais por Allan Kardec e toda a pleiade de espírito que o secunda.
Inclusive, nós trazemos autores. Por exemplo, o benfeitor Emmanuel, que também é um intérprete, que nós respeitamos, pois ele nos auxilia no conhecimento. Mas Emmanuel, André Luiz, todos eles estão se reportando a Allan Kardec. Tudo bem, gente? Me desculpem, mas o objetivo é incentivá-los para o estudo. E esse momento não é muito apropriado para aprofundarmos. Nós nos reunimos para fazer uma prece, rogar o auxílio, atendimento às mazelas, às doenças, às fragilidades, pedir aos bons espíritos que nos tragam vibrações que nos auxiliem nesse processo, inclusive revigorando até a nossa maneira de pensar, tendo bom ânimo, pois com o ânimo fragilizado, a gente não consegue assimilar. Lembram que Jesus distribuiu o pão e depois que ele foi ensinar? Olha que importante, porque o alimento é básico. Até em nível fisiológico, se a gente tiver com algum tipo de déficit orgânico, o nosso raciocínio será prejudicado também. Certinho? Nada melhor que um esclarecimento numa manhã de sexta-feira. No tópico julgamento final. Vamos ler o texto? Jesus diz assim, o item 62. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, majestosa a proposta, olha que beleza, extraordinário a sua presença, em espírito e verdade, acompanhado de todos os anjos, representantes do bem, assentar-se-á no trono de sua glória, o trono da justiça, da verdade, da ciência. E reunidas à sua frente todas as nações, ele separará um dos outros, como um pastor separa dos bodes as ovelhas, colocando tudo no seu devido lugar. A separação é nesse sentido. Dar valor específico, oportunidade para todos. E colocará à sua direita as ovelhas e à esquerda os bodes. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, e etc. É um chamamento para o julgamento interior. O julgamento final, o que a gente foi construindo juntos? O julgamento final é aquele instante decisivo de cada etapa, de cada reencarnação. O julgamento após uma escolha, uma ação. Então o julgamento faz parte do processo íntimo, mas também há respostas que envolvem coletividades. Isso é fundamental a gente refletir. Então nós trabalhamos o item 63, 64, 65, 66. Recapitulando. No item 63, Kardec fala que o bem, devendo reinar sobre a terra, é preciso que os espíritos endurecidos no mal e que poderiam aí levar à confusão, sejam excluídos. Então, essa separação vai dialogar com emigração e imigração de espíritos no planeta. Isso é fato. No item 64, Kardec também esclarece que um julgamento final único universal não faz sentido. Implica aí uma série de questões que a lógica não patenteia. Então convido vocês para mergulhar nesse texto, que já foi refletido por nós. O julgamento sob o ponto de vista materialmente falando, era admissível num cenário em que imperava a ignorância, faltava ciência, faltava tecnologia, elementos
para favorecer o conhecimento. Por isso Jesus dissera para os discípulos que há muita coisa que não posso vos dizer, porque vós não o compreendeis. Então Jesus dialogava sobre a lei do progresso, reencarnação, oportunidade. No item 66, a reflexão é sob o ponto de vista moral. Quando Kardec disse: um julgamento definitivo e sem apelo é inconciliável com a bondade infinita do Criador, que Jesus nos apresenta sem cessar, como Pai na condição de um bom pastor. Julgamento, condenação ou absorção vai dialogar com misericórdia, bondade e oportunidade. Quando condenados, necessitamos de um reajustamento. Vamos parar para pensar. A vida fecha portas. Fecha portas e a gente comprova no dia a dia. Basta um exemplo, uma relação. Começa a trabalhar com o estigma de miná-la. O que vai acontecendo depois? Ela vai acabar. E a gente destrói uma relação nas mínimas escolhas, nos comportamentos ditos sem importância. Mas repetido, 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 perde-se o colorido, o romance, indiferença, face ao egoísmo, ruptura. Esse é o preço. Geralmente as relações se encerram de uma forma desagradável, quando nesse âmbito, sobre esse ponto de vista. Relações são temporais na Terra. Por mais amor, fundamentos morais, chega-se um tempo em que elas são interrompidas. Sob o ponto de vista natural, pela desencarnação. Para dar apenas um exemplo. Mas existem relações que são alicerçadas numa tarefa cumprida. Pode perder o sentido, essa relação. Então, fechou-se um ciclo e todo mundo sai feliz sem nenhum problema, sem nenhum nível de conspurcação. Isso acontece. Quantas relações já tivemos com colegas de trabalho, com amigos em doutrina, que foram extraordinárias enquanto duraram. Mas alguém foi chamado, mudou, desencarnou, mudou de emprego. Aquela companheira que ficou grávida deixou a tarefa para cuidar do garoto. Isso é muito comum. Pode ser reatado depois? Sim, pois foi interrompida em bases tranquilas, mas não necessariamente. Então, querer, por exemplo, fazer conexão, trazer o passado para o presente, é complexo em alguns casos. Então, o julgamento tem N facetas, mas o ponto principal é a misericórdia, a bondade de Deus. São as leis naturais que se manifestam e nós vamos nos adequando harmonicamente. Isso é belíssimo pensar sobre esse ponto de vista. Até que a gente atinge o item 67, que é o último. E Kardec, agora, tem todo o espaço e nós ficamos muito contentes que o professor estará conosco para dialogar com os alunos. E eu sou um aluno mineiro, eu gosto de admirar, de apreciar o professor. E o cenário em Minas, a gente dialoga. A nossa escola costuma ser na cozinha. Então eu vou chamá-los para tomar um café. Minas, oferecemos pão de queijo, brote, fubá. Tá uma quitanda extremamente palatável. Todos em torno de um fogão de lenha e Kardec vai dialogar dizendo: o julgamento
por via de emigração, tal como foi definido anteriormente no primeiro item, 163, é racional. Está fundado sobre a mais rigorosa justiça, já que deixa eternamente ao espírito o livre arbítrio, que não constitui privilégio para ninguém, que igual liberdade de ação é dada por Deus a todas as suas criaturas, sem exceção, para progredir, que a porta do céu está sempre aberta para os que se tornam dignos de aí entrar, que o aniquilamento, mesmo de um mundo, arrastando a destruição dos corpos, não levaria nenhuma interrupção à marcha progressiva do espírito. Tal é a consequência da pluralidade dos mundos e da pluralidade das existências. Segundo essa interpretação, a qualificação de julgamento final não é exata, já que os espíritos passam por semelhante tribunal a cada renovação dos mundos que habitem, até aquela que tenha atingido certo grau de perfeição. Nunca há, pois, propriamente dito, julgamento final, mas há julgamentos gerais em todas as épocas de renovação, parcial ou total, da população dos mundos, em seguida dos quais ocorrem as grandes emigrações e imigrações de espíritos. Eu vou trazer, para a alegria dos estudiosos atentos, uma nota que foi inserida na tradução que eu estou utilizando, que é da editora Fundação Espírita André Luiz. A nota diz o seguinte: de forma alguma, como fica claro pela teoria moral espírita apresentada nesta obra, as migrações e emigrações ferem a liberdade de escolha concedida por Deus às suas criaturas. Pois, a rigor, a palavra julgamento aqui é alegórica, porque tais migrações são resultado de uma trajetória espiritual resultante das escolhas livres decididas por cada espírito. Decidindo assim seu destino, conforme os desígnios das leis naturais criadas por Deus para reger o mundo moral, leis universais e imutáveis, como são também as leis que regem o mundo físico. Essa nota é belíssima. Elucida, ressalta, traz de volta para ressignificarmos a condição inalienável de escolha de cada um. O livre-arbítrio é uma faculdade, como a inteligência, que está num processo de desenvolvimento, evolução. Mas aí vem a pergunta: mas e aqueles espíritos que são retirados a contragosto? Bom, a explicação não é complexa, é simples de entender. À medida em que vamos escolhendo, vamos trazendo as respostas. Fato. Quais respostas? Eu falei há pouco tempo que porta abre, porta fecha. Sobre o ponto de vista metafísico, eu vou dizer que à medida em que as nossas escolhas vão aprimorando, sendo um ajuste às leis divinas, naturais, por certo, nós vamos entrando num processo íntimo de harmonia,
ao mesmo tempo nos harmonizamos com a própria natureza cósmica. O que eu quero dizer? Você estando bem com você mesmo, você se ajusta por uma questão de repercussão a todo o contexto da natureza espacial, por exemplo, que você está inserido. Com isso, trazemos, inclusive, repercussões para a nossa própria estrutura fisiopsíquica. O que eu quero dizer com isso? Os egípcios trouxeram a teoria, que é uma constatação, é uma lei natural, que temos um corpo espiritual. Eles chamavam de Ka. As tradições antigas dialogaram com esse tema. Quando desaguamos como uma cachoeira pródiga no século XIX, Kardec denomina perispírito, que é o nosso corpo espiritual modelador do corpo físico. Certinho? Então vamos lá. Então, quando eu cuido do corpo, eu estou promovendo saúde. No perispírito, quando eu estou desarmonizado, gerando patologias psíquicas, elas repercutem no corpo espiritual. Certo? Eu posso fazer, contribuir, gerar um corpo espiritual mais sutil ou mais denso. Sutilizado favorece o voo ao inimaginável. Nós vamos nos libertando daquele mundo denso. Lembram quando eu citei a ciência, a física, que hoje constata que o tempo é diferente em determinados espaços? Ou seja, quando nós estamos na altura, o tempo é mais rápido, quando estamos no vale, o tempo é mais demorado. Isso dá uma ideia legal. Então eu posso fazer com que a marcha seja mais lenta, porque eu estou usando corpos mais densos. Posso, então, também voar se as minhas asas favoreçam para que o voo seja cada vez mais dinâmico, até atingir o clímax de uma águia. O mundo moral em evolução também ele repercute na evolução do mundo físico material. Então agora chegamos aonde pretendíamos. A Terra, a humanidade, está subindo um monte, procurando a referência da evolução sobre o ponto de vista espiritual, Jesus, para nos alimentarmos, e ele prodigalizando a distribuição dos recursos, do alimento, do remédio, e nos dando chaves para a gente abrir portas para ir para uma nova era. Existem corações que querem, mas não conseguem subir. Existem outros que tergiversam. Rebeldes fogem da subida. Indiferentes que não se despertaram para essa necessidade. E existe ainda muitos outros grupos, mas eu vou citar aqueles que fazem de tudo para impedir que o parceiro, o querido amigo, suba. Porque se estes ascenderem, eles perdem o domínio temporário. Compreenderam? Pois bem. Então, quem está subindo, quem está com possibilidade de subir, e aqueles que, num grau de uma certa infantilidade, mas com o coração aberto, terão todas as oportunidades para continuar subindo, porque a evolução é uma constante ascensão. E qual é o prêmio? Ficar na direita, na esquerda? O prêmio é a paz. O prêmio é a felicidade, depois do combate. Quando você adquire um conhecimento e realiza uma ação, e que você consegue, por exemplo, montar um quebra-cabeça,
A gente não fica festejando, celebrando depois? A Terra está caminhando para uma grande celebração. Por isso que Jesus, no texto que a gente tem refletido, diz: vinde vós que tendo sido benditos por meu Pai. É os que estão caminhando na banda da direita. Então não pensem que a banda da esquerda é endemonizada. Serão excluídos por maldade, porque merecem pagar. Não. Eles mesmos, para não dizer que isso possa acontecer conosco, podemos trazer dificuldades para permanecer. Aí nós teremos que repetir a lição. Seremos emigrados. E essa saída do orbe se dá por uma atração magnética. Não é porque alguém fala assim, dá uma chicotada, você entra na cadeia. Não funciona assim. É o magnetismo gerado pela escolha pessoal, gerando um tempo e espaço que vai ser classificado como uma oportunidade numa outra estação. Todos que se fecharem para estas mudanças, na verdade, estão criando um bolsão que expressa uma ideia. Essa ideia se chama egoísmo, orgulho, vaidade, a título das imperfeições, que precisarão reparação após uma reconsideração. E aí entra um anjo chamado dor. Então, as dificuldades não são imputadas pelos espíritos coordenadores. Somos nós que fazemos escolha. Um exemplo, nós estamos numa pandemia, não é verdade? Vocês já pararam para refletir quantas pessoas desencarnam e continuarão desencarnando? Porque a pandemia para elas não significa nada. O indivíduo continua na mesma redoma do dia a dia, sem tomar qualquer medida preventiva, cuidados necessários, sanitários e etc. E está se expondo a um vírus que está se multiplicando no contato social. O que acontecerá com ele? Ele pode passar pela pandemia sem qualquer problema, mas o risco de se contaminar é muito maior do que se livrar pelo dito acaso da vida. Da mesma sorte, a humanidade vem sendo chamada pelos profetas, pelas predições, vem sendo alertada pela ciência, por espíritos que nos secundam, que se aproximam, que levam o dístico de anjos guardiões, que todos nós o possuímos. Então não se preocupe, você tem o seu anjinho também. Geralmente o povo quer saber o nome, aí que mora o problema. Porque se falar que chama José ou Maria, ou um nome comum, não fica satisfeito, porque quer logo o glamour de um expoente. Não é verdade? Pois bem, então não importa o nome, se é um espírito da faixa masculina ou feminina, isso não interessa. O que vale é que ele que representam eles o próprio Cristo na nossa vida, trazendo consolo, inspiração, conselho, alertas, para que a gente possa tomar mais cuidados na travessia. Mas eles não vêm ao teu encontro para tirar de você a livre oportunidade de escolher, de decidir. Porque eles são educadores. O professor não responde à prova do aluno. Então o cenário, para terminar, é um cenário de expiação e prova. Kardec nos ensina. E hoje vou dar uma dica.
pois mais cedo eu estava aqui bebendo dessa fonte maravilhosa, Revista Espírita, 1864. Kardec tem um texto intitulado O Espiritismo é uma Ciência Positiva. E nesse texto, Kardec vem nos elucidar que o Espiritismo é uma ciência, que não foi uma teoria inventada por ele, mas sim fruto da observação. Ele constatou que existe uma força universal que a ciência ainda se encontra distante de compreender. Essa força está no espírito, o agente responsável pelas causas de todos os efeitos que encontramos em natureza. Basta a gente caminhar, por exemplo, na própria concepção do universo, que é vontade de Deus. Deus dialoga com todos os seres através das leis naturais. E ao estudá-las, como a gravidade, a força nuclear e etc., nós estamos procurando recursos para domar, para conduzir, para administrar as forças que nos visitam, sob o ponto de vista externo. Sobre o ponto de vista interno, nós vamos descobrindo que somos responsáveis pelo nosso mundo interior, que manifesta-se como leis naturais a partir das nossas próprias escolhas. Olha que beleza. Então, se nós cuidamos das forças que nos visitam de fora, precisamos administrar as faculdades da alma que geram as forças interiores. Conheça a ti mesmo, domina a ti mesmo, transforma a ti mesmo. Então, todos os detratores, as teorias que são elaboradas para combater o espírito, a essência moral da vida, inclusive, elas possuem um prazo de validade. Então, o mundo velho, que se manifesta até os nossos dias, com militâncias, inclusive, que nos causam perplexidade sobre o ponto de vista das ideologias que agridem o bom senso, que desrespeitam religiões, tradições, famílias, que inoculam dentro dos lares comportamentos imorais, são efeitos de um fenômeno teratológico que está por vias de acabar. Então Kardec diz assim: quanto mais nobre, mais digna é a lei nas suas manifestações, na proporção inversa surgirá os ataques. Então observe que nunca na história da humanidade houve uma manifestação coletiva tão expressiva para agredir o que de mais belo nos fora oferecido: o amor, a nobreza, a dignidade. Mas como estamos sendo orientados para termos bom ânimo, pois Jesus ensina: eu venci o mundo, cultivemos a paciência, a esperança, a fé e continuemos constante nos princípios que nos alimentam tanto, que estão curando inclusive as nossas mazelas que trazemos de outros tempos que o nosso comportamento era bem parecido. Então nós crucificamos Jesus. Nós tentamos apagar a mensagem. Somos nós que agora estamos lutando para que ela seja compartilhada.
Portanto, temos muitas responsabilidades, inclusive para com estes que podem estar saindo do nosso convívio. Em alguns casos, são almas que amamos. Então, imaginemos um filho querido que estamos talvez percebendo que caminha ribanceira abaixo, que possa estar fazendo escolhas que não dialogam com esse mundo novo. Espíritos que irão sair do contexto, guardem isso que vamos dizer, que a mensagem é forte. Ela é um fulcro que mexe com emoções. Alguns dos nossos entes mais queridos participarão dessa leva de exilados. Da mesma forma que a pandemia, no início, a gente julgava que só ia chegar no lar do vizinho, as doenças morais estão muito mais próximas. E elas deixarão de ser espíritos exilados e passarão a ter nomes. Meu filho, meu pai, meu primo. Então, Jesus nos chama para a bondade, para a misericórdia, não para pré-julgamentos, mas para nos movimentarmos em oração interventória. A prece pode muito, então ore por eles, mas ore com equilíbrio, a oração que parte do coração, mas que esclarece e nos prepare também para o que há de vir. Nós estamos fazendo uma escolha consciente, queremos um mundo melhor. E a sinceridade e o trabalho é um atestado de bons antecedentes, é um passaporte para essa viagem para a Era Nova. Eu não tenho dúvida que a prática da caridade é o escudo protetor e ela que salva. Essa mensagem está mais do que clara. Somos responsáveis pelo destino, pelos eventos, pelo tempo e espaço. Vamos usar energia. Que a gente possa fazer isso com amor no coração. Porque suaviza. Bem-aventurados os brandos e os pacíficos, porque herdarão a terra. É uma mensagem que cala fundo no nosso coração e que nos enche de esperança e fé. E ao mesmo tempo de responsabilidade, porque quando amamos, nós queremos compartilhar, sim, queremos trazer para perto, é verdade, é simples assim. Mas precisamos compreender quando o tempo diz assim: eu sou o Senhor do destino. Espere. E assim nós vamos concluir o nosso encontro, relembrando Abigail, o espírito bondoso, a alma vinculada ao espírito Saulo de Tarso, quando num momento de prece, de dor, ele é arrebatado ao sétimo céu, na expressão registrada em Coríntios. E muito tempo depois, Emmanuel trouxe do mundo espiritual aquele cenário, esclarecendo que aquele êxtase mediúnico levou Paulo para uma região espiritual elevada e ele teve um encontro com duas almas que passaram a ser copartícipes do trabalho de divulgação do Evangelho e da transformação de Paulo, porque ele ainda nem tinha sido batizado com o nome latinizado, Paulo. E em meio a um diálogo extraordinário, Abigail diz para ele, trazendo um grande projeto de evolução, que foi sintetizado em 4 palavras
muito especiais. Ela propôs: ama, trabalha, espera e perdoa. Eis o empreendimento. Que possamos amar, que possamos trabalhar com o Cristo, para que o trabalho seja enobrecido e amoroso. Aprendamos a esperar o tempo de Deus, administrando o tempo que nos compete. E perdoando sempre, para construir o reino de Deus não no ambiente externo, mas no mundo interior. O reino de Deus não exige heroísmo, demonstrações, espetáculos de grandeza. Fala Emmanuel numa bela página do livro Alma e Coração, intitulada Para o Reino de Deus. Eis o tema da nossa manhã. No último parágrafo da mensagem, Emmanuel diz assim: Jesus não nos pede o impossível, solicita-nos apenas colaboração. E trabalho na medida de nossas possibilidades humanas, cabendo-nos, porém, observar que, se todos aguardamos ansiosamente o mundo feliz de amanhã, é preciso lembrar que, assim como um edifício se levanta da base, o reino de Deus começa de nós, para nós, por nós, sempre. Amigo, amiga, queridos irmãos deste projeto das manhãs, em que Jesus nos envolve aonde nos encontramos, irradiando vibrações para os nossos familiares, atendendo aos enfermos, face às preces que movimentamos humildemente, mas fervorosamente, por aqueles corações que estão desesperados, desamparados, encarcerados. Jesus em nossa vida é um sol que aquece e faz ainda mais pulsar a vida na eterna oportunidade concedida para trabalharmos sobre o ponto de vista da sua augusta mensagem. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Ave seja o teu nome, ave seja o Cristo, hoje, agora e sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor e bondade. Seja feita, Senhor, a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão do corpo e do Espírito nos dê sempre, Senhor. Perdoe, Senhor, as nossas ofensas, mas ensina-nos, Senhor, a perdoar aqueles que nos ofendem. Não nos deixes cair em novos erros. Livra-nos do mal, pois o vosso é o reino, o poder e a glória. Amantíssimo Jesus, compassivo amigo,
Se conosco suplicamos, suplicaremos sempre. Por gratidão, em busca da retidão, nesta oração que parte do coração. Tenham todos um dia de muita paz. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus sempre.